O meu encontro começou, né, se deu em uma saída, né? Eu estava saindo do terreiro quando eu tive um encontro com Deus. O próprio Deus falou comigo, né? Eu não cresci em lar evangélico, né, cristão. Os meus pais sempre foram católicos, a minha mãe praticante e o meu pai não praticante. E eu cheguei a frequentar quando era criança, mas eu não cheguei a fazer carisma, essas coisas eu não cheguei a participar assim mais a fundo. Depois o tempo foi passando, eu fui crescendo, né? Adolescente ali, um pouco rebelde, né? Aí fui curtir rock and roll, ia muito para show de rock, bebia, né? Aí vim aí, tive alguns vícios, algumas coisas, e depois eu acabei que sempre estava sentindo um vazio de alma. Então saía, ia pra balada, chegava no outro dia de manhã em casa e tinha vontade de morrer. Não tinha vontade de viver, não tinha interesse da vida, não tinha vontade de conquistar as coisas. E comecei a entrar numa depressão muito grande e senti falta de algo na minha vida. Foi aí que eu acabei indo para outros lados, né? Que foi, comecei com mesa branca, eu comecei de leve, e depois eu fui para espírita, candomblé, aí eu fui para quimbanda, umbanda, e fui mexendo com outras coisas também, até chegar a me envolver um pouco com o satanismo. Isso é muito forte. É, um Mas pouco. por que você foi se afundando cada vez mais? Era algo espiritual que atraía você ou era para preencher esse vazio? Eu fui criada em um lar, assim, de bênção, maravilhoso, né? Meu pai, sempre foi um homem trabalhador, mas meu pai tinha um problema com bebida. Meu pai era alcoólatra, ele bebia, caía na rua, né? Mas meu pai sempre foi um homem muito batalhador. Um homem que trabalhava, conquistava, lutava. E chegou um tempo, determinado tempo, que a gente teve alguns problemas em casa, porque meu pai acabou se envolvendo com jogatina, com jogos, e meu pai perdeu uma casa, que eram duas casas em uma, e meu pai acabou perdendo uma casa no jogo. Então foi quando a gente acabou passando algumas dificuldades. Meu pai perdeu o emprego, meu pai ficou devendo para a agiota. A agiota era de um lado aí bem perigoso e meu pai acabou sendo preso pela própria agiota. Então, assim, é um assunto um pouco pesado, polêmico. E meu pai foi preso e foi onde que a gente começou a passar muita dificuldade. Passamos fome. Chegou um tempo que nós devíamos para tantos lugares, devia na farmácia, devia no açougue, devia na padaria. E um dia eu lembro que minha mãe pediu para mim ir até a padaria comprar pão, comprar leite, e a gente sempre comprava fiado para pagar no final do mês. E eu estava com tanta fome, que eu cheguei lá e o dono da padaria falou: "A gente não vai vender mais para vocês porque o seu pai não paga". E aí eu entrei em desespero, eu era uma criança e eu já estava fraca, eu estava com fome e eu desmaiei de fome na padaria. E eu lembro que eles vieram assim, ali me socorrer e me deram um copo de leite, me deram leite e foi onde que eu tive força para levantar. E aí o dono da padaria falou: "Pode levar o leite e pode levar o pão". Mas eu quero deixar bem claro aqui que meu pai sempre foi um pai exemplar. Mesmo que ele bebia fora, a família era prioridade para ele. Mas um dia ele estava alcoolizado, ele estava bêbado e ele assinou um papel, agiram de má fé com meu pai. Então, assim, eu não culpo ele, né? Eu não culpo meu pai, porque meu pai, ele sempre lutou para sustentar a gente. A gente cresceu num lar que tinha amor. A minha mãe ali, 4 filhos, minha mãe nunca deixou alguém. Ela falou: se tiver um ovo, os 4 vão comer ovo, os 5 vão comer ovo, todos vão comer ovo aqui, mas ninguém sai daqui. Então, meus pais não abriram mão de nós porque passavam fome, passaram dificuldade. Eles sempre cuidaram bem e amaram os filhos. Infelizmente, meu pai perdeu o emprego e acabou assinando um papel no meio de uma jogatina lá, onde ele foi enganado, tá? Por pessoas que já sabiam o que estava fazendo, porque meu pai tinha vício, mas era um bom homem, era um homem trabalhador. Então, a gente perde a casa, a gente passa dificuldade. Então, a gente passou por esse processo aí. Mas a gente vai crescendo tudo e a gente foi recuperando tudo, graças a Deus. Tinha tias, pessoas próximas que ajudaram a gente também. Meu pai, graças a Deus, se reergueu, né? E com o trabalho dele, ele comprou uma nova casa, porque meu pai era muito esforçado, né? Então só foi um tempo ruim que a gente passou, mas graças a Deus o tempo passou. Mas quando nós passávamos fome, eu lembro que a gente ganhava muita coisa. Muitas pessoas boas ajudaram a gente, mas tinham pessoas que davam coisas pra gente destruídas.
Então, eu sempre falo isso. Se isso não serve para você, não faça isso com outra pessoa. Se você pega uma camisa rasgada, manchada, com buraco, sem manga, e você vê que não serve nem para pano de chão, como que você vai doar isso para alguém? E eu aprendi isso passando fome. Eu não passei dificuldade, eu passei fome. Então, quando eles deram feijão para nós, que eles levavam para a gente arroz, com muitos bichos. Podres, arroz podre, feijão podre já. Mas como a gente estava passando muita dificuldade, quando a gente colocava aquele feijão de molho, aqueles bichos, eles subiam na água. E aí, o que, que a gente ia fazer se só tinha aquele arroz? Eu lembro que eu fazia uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para minha família. Que eu peguei a colher e eu comecei a tirar os bichos que eles ficam boiando na água do arroz. E eu falei, é só o que tem para comer. Então, eu vou tirar o bicho e a gente vai comer o arroz. Mas aí eu penso assim, foi bênção para mim. Mesmo com bicho, foi bênção. Mas assim, você come um feijão com bicho? Você come um fubá com traça, com insetos dentro? Então, pensa bem, aquilo que não serve para você, se coloque sempre, tenha empatia, tenha amor, peça para Jesus colocar amor no seu coração. Não faça isso com outra pessoa. Foi bênção. O fubá que chegou da minha casa foi o que a gente misturava com açúcar para comer. Então foi bênção. Mas eu penso assim, dê o seu melhor para o seu próximo, para o seu irmão. Se coloque no lugar do seu irmão. É verdade. É uma lei da semente, irmão. Verdade. Tudo que o homem semear, vai colher. Então, se ele semeia o mal, ele colhe o mal. Se ele semeia coisa estragada, ele vai colher coisa estragada. Verdade. Mas se você semeia coisa boa, você vai colher coisas boas. Você falando isso, eu lembrei até um irmão uma vez falou para mim, pastor, eu tenho uma benção para você. Eu ganhei um negócio, eu achei a sua cara. E eu falei, que bom, fiquei animado. E aí falando de uma paletó, achou que era a minha cara, era um terno, né? Aí quando ele trouxe o terno era feio. E eu falei, meu Deus, eu tô feio mesmo. Ele falou que era a minha cara. Mas você foi mergulhando, crescendo e foi mergulhando nessa busca. Era uma fome espiritual que você entrou foi se afundando na feitiçaria, né, nessas religiões. Mas como foi esse encontro? Porque a pessoa vai se afundando, vai se amarrando cada vez mais nas trevas. Foi fácil a libertação, esse encontro com Deus? Eu comecei, na verdade, para você ser eu falo que para você ser um satanista, você ter um pacto, você não precisa de uma egrégora, né, que é uma reunião de pessoas. Eu não passei por isso. Eu não dividi isso com ninguém. Basta você conversar com o diabo e fazer pacto com ele. Ele veio até mim. Você viu ele? Sim. Então, assim, eu cheguei a um ponto, eu frequentava tanto terreiro, e esses lugares, eu estava lá 4 ou 5 vezes por semana. Eu estava, porque eu também estava trabalhando com pessoas que eram desse lugar. Na verdade, eu estava, né, envolvida com pessoas que eram desse lugar. Então, no começo, eu fui lá só para acompanhá-los, porque eu trabalhava para eles. Então, eram pessoas que faziam trabalho para ter sucesso ali. Ter prosperidade. Prosperidade e até prejudicar outras pessoas. Eu simplesmente carregava bolsas, agendas, eu era somente uma pessoa que estava como assessoria. Então, para mim, aquele lugar era mais do mesmo, era um lugar comum. Porém, conforme foi passando, né, conforme foi passando o tempo, eu comecei a gostar daquilo. Porque você está no ambiente, aí você começa a achar interessante, a ter curiosidade, até que eu passei, no tempo que eu estava de espera, segurando uma bolsa, segurando uma agenda só como auxiliar, eu comecei a falar, esse tempo eu vou começar a passar em consulta. Mas eu nunca me envolvi para tentar, né, prejudicar ninguém, nada disso. Eles sempre falavam assim, vem para cá, que você tem mediunidade. Na verdade, todos nós nascemos com dons. Dons, talentos dados por Deus e dons espirituais dados pelo Espírito Santo e dons ministeriais dados pelo Senhor Jesus. E o que acontece? Todos nós temos já nascemos para adorar a Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor para adorá-lo, né? Lúcifer, ele foi um querubim da guarda ungida, guardião da glória de Deus, e ele adorava o Senhor. E quando ele se rebelou e contaminou a terça parte dos anjos, o Senhor nos fez para adorá-lo.
Jesus disse: eu vi Satanás cair de lá, como do céu, ser jogado como um raio. Ele caiu. Então o Senhor nos fez a imagem e semelhança de Deus para adorá-lo. Então por isso que a nossa luta é tão grande. Porque quem adorava o Senhor era ele. Mas ele se corrompeu, né? Ele falou: subirei acima de Deus, colocarei o meu trono. Olha só. E serei maior que o Altíssimo. E quantas das vezes nós nos apoiamos em conhecimento humano? Eu digo que é muito bom estudar, eu estudo, eu amo estudar, né? Eu sou uma pessoa que eu treino pessoas, mas eu não coloco o conhecimento, os livros, acima da palavra de Deus, né? Que a nossa regra de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. E outra coisa, a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. Porque tem muitas coisas que é o Espírito Santo que vai te ensinar, no oculto, no secreto, no escondido. Então eu comecei a me aproximar por um vazio de alma, também para ajudar de alguma forma a minha casa, a minha família, né? E Deus sabe por onde começa, né? E ali eu comecei a me envolver e comecei a fazer trabalho assim, a pagar para fazer trabalho, né? Eu nunca raspei a cabeça e fiz a cabeça pro inimigo. Eu não cheguei a ser cavalo do diabo, né? Eu lembro que uma vez eu entrei num lugar tão pesado, eu tinha ido colocar um piercing e não deu certo. E quando à noite eu fui para esse terreiro bem pesado, que eles falam que é a linha de esquerda, mas para mim é tudo, né? A mesma coisa Tudo é mal. pelo pouco de conhecimento que eu tenho. Eu lembro quando chegou lá, quem estava lá? Os donos da loja de piercing e tatuagem. Então eu quero dizer para vocês assim, sem preconceito nenhum. Eu tenho as tatuagens que eu fiz, né? No tempo que eu estava no mundo. Eu já desliguei elas, tudo ok. Mas eles estavam oferecendo os seus clientes o sangue, cada agulhada, naquele lugar. E eles estavam do meu lado, oferecendo os seus clientes. Então ali, eu ainda não era convertida. Mas eu já entendi que tinha algo errado ali. Eu falei: o que os donos da loja de piercing e tatuagem estão fazendo aqui? E eles estavam, sim, oferecendo os clientes. Porque eles estavam do lado, cada um fazia um pedido ali, alguma coisa, e eles falaram: nós viemos oferecer os clientes. Então, isso tem ligação no mundo espiritual ou não tem? Então, eu vim aqui falar, não de que eu ouvi. Quando eu for falar de algo que eu ouvi falar, eu vou falar. Mas eu estou falando de coisas que eu vivi. Né? É a minha história de vida, é a minha experiência com Deus, que ela é muito forte. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí eu comecei a me envolver, fazer trabalhos, para quê? Para ser feliz no amor, para um dia casar, para ter um salário melhor, ser bem-sucedida, coisas que eles iam falando para mim fazer. Para mim estava tudo bem, eu estava trabalhando, eu ganhava bem, né? Apesar de beber bastante, né? Que eu bebia muito, né? Eu bebia muito, né? Mas eu creio que a questão do álcool veio do meu pai, né? Porque meu pai bebia. Eu creio que eu trouxe isso dele, mas graças a Deus eu desliguei isso no mundo espiritual, né? Na minha vida. E ali, nunca mais, né? Mas isso tem peso espiritual. Tudo isso tem muito peso espiritual. Então, quanto mais você mergulha com eles, mais eles te levam para o abismo. Então, eles ficavam para mim: você tem que trabalhar, você tem que desenvolver dons, tudo. Eles ficavam falando. E aquele dia, eu lembro que todo mundo, o inimigo, ele desceu naquelas pessoas. E aquelas pessoas ficaram possessas ali, ou incorporadas, né? Ficaram incorporadas, né? E eles começaram a receber, seu cavalo, receber os espíritos. E aquele dia eu fui a única pessoa que não recebi espírito. E hoje eu entendo por que eu nunca recebi espírito. Porque eu nunca caí possessa. O Senhor nunca permitiu. Então, quando eu tinha 7 anos de idade, eu já via anjos e demônios andando em casa. Eu só não sabia que eram seres do bem e do mal. Anjos de Deus e anjos caídos. Eu não sabia que eram seres. Eu vi andando em casa, eu vi os do bem e eu vi os do mal. Eu tinha 7 anos. Então, depois que eu fui crescendo, que eu fui entendendo. Que eu falei: meu Deus, eu vejo o mundo espiritual.
Mas foi nesse dia que Jesus apareceu para você, você saindo do terreiro? Ou não foi na igreja, não? Então, não foi na igreja. Foi saindo desse Foi ambiente. saindo do terreiro. Quando alguém chega para mim e fala, missionária, irmã Silvana, me ajuda. O meu esposo está no terreiro, meu filho está no terreiro. Eu falo assim, o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que teve um encontro comigo na saída do terreiro, ele vai ter um encontro contigo, com o seu filho, com o seu esposo, na saída do terreiro, em nome de Jesus. Amém. Porque para nós, Deus é limitado. Ele trabalha somente dentro da igreja. Mas se ele quiser falar comigo, ele fala dentro de um Uber. Ele fala comigo no mercado, no açougue. Por isso que nós que somos, né, a luz do mundo, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então nós temos que brilhar. Aonde nós pisarmos, você vai comprar pão, você não pode esquecer que você é ungido, um escolhido do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então você não vai pregar o evangelho só na igreja. Você vai pregar o evangelho quando você for no mercado, quando você for consertar o seu carro. Você não vai descer Jesus goela abaixo de ninguém, porque não é por força e nem por violência, mas é pela vontade do meu Espírito. É pela vontade do Espírito Santo. Mas se você tiver uma oportunidade, você tem que ir preparado. A palavra de Deus fala em Timóteo, né? Que o soldado ele precisa se apresentar idôneo, preparado para toda a boa obra. E o que é obra, meus irmãos? Não é só pregar, né? Não é só isso. Obra é serviço, é servir. Verdade. E quando Jesus apareceu para você ali, houve uma transformação e a libertação foi rápida e você falar para essas pessoas, não vou mais nesse lugar, eu tenho Jesus. Como foi esse processo? Houve uma perseguição? Foi fácil? Foi rápido? Sim. Muito boa a sua pergunta, e é uma pergunta muito importante. E ali, aquele homem, né, que estava ali, né, ele não era mais um pai de santo, ele era já um bruxo. Ele falou para mim que ele queria muito que eu fosse noiva do diabo. Então ele queria me separar para ser noiva do diabo. Depois, ele falou para mim que ia me separar para me entregar para ele, né, pro diabo. E ali eu estava feliz. Porque quando você entra em determinados lugares, todo mundo fala de Deus. Ah, aqui é proibido. Fala, não, fala. Tem imagens lá de Jesus. Então, o inimigo, ele é muito sutil, gente. Não se enganem. Às vezes a gente acha que o inimigo ele vai aparecer de rabo, de chifre, né? Não. Muitas das vezes ele aparece de uma forma muito sutil. Quando ele falou que ia separar você para ser noiva do diabo, você ficou feliz com isso? Eu fiquei feliz porque eu achei que eu estava no caminho do bem. Porque ele falou assim... Subindo na posição. Ele falou assim para mim assim, olha, você vai ajudar pessoas aqui. E como eu era uma pessoa que precisava de ajuda, eu falei, que bom, eu posso ser útil, eu posso ajudar pessoas. Quando eu saio daquele terreiro, né, minha mãe já não estava feliz que eu estava frequentando. A minha mãe católica, né, ali praticante, mas a minha mãe, entenda, amados, eu quero até dizer uma coisa aqui muito importante. O único mandamento com promessa, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que você haja prosperidade na sua vida, para que os seus dias se prolonguem na terra. É o único mandamento com promessa. Então, honrar pai e mãe é super importante. É muito importante. Toda honra é importante. Honrar pai e mãe é importante. Minha mãe falou, minha filha, esse não é o lugar para você. Então, a minha mãe, não importa se a sua mãe é católica, de onde a sua mãe seja, se serve, se não serve a Deus. Nós temos que entender que os pais, eles são, sim, autoridade espiritual sobre a nossa vida. E muitas coisas, se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não tinha passado por tantas coisas na minha vida. Hoje eu falo, por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não ouvi o meu pai? Mesmo eles não servindo a Deus. Né? Ou servindo a Deus da forma deles, né? Da forma que eles conheciam. E eu saí daquele terreiro, feliz. Quando eu saio na porta do terreiro, uma voz fala comigo, você é minha. E eu procurei. Você é minha. Esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar.
você é minha. Aí ele falou que eu pertencia a ele, você pertence a mim. O que eu tenho para você é melhor. Eu era muito orgulhosa, porque eu fui uma pessoa muito ferida. E as pessoas que são feridas, elas ferem. As pessoas que são orgulhosas, elas, na verdade, elas se protegem. É uma forma delas se protegerem. Então elas falam, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Por quê? Porque essa pessoa foi muito ferida. Então a forma dela se defender é falando, eu não preciso de ninguém, é sendo orgulhoso. Então eu era uma pessoa orgulhosa e naquele dia, naquela noite, o próprio Deus, né, que falou comigo, ele dobrou a minha coluna aqui, essa parte da cintura para cima, ele me curvou na rua. E eu chorava, chorava. E as pessoas começaram a passar por mim e perguntar, o que você chora? Porque o meu desespero, ele era de alma. Era o choro de alma. Porque Deus estava falando comigo em voz audível. E ali ele foi falando comigo até chegar na minha casa, foi uns 20 minutos da minha casa. E ali no caminho, eu não precisei de tempo. Eu falei, eu nunca mais volto para esse lugar. Eu nunca mais olho para trás, eu prometo ao Senhor Deus, que eu nunca mais vou olhar para trás. E eu nunca mais olhei para trás. Há 6 anos atrás, a minha mãe ela foi diagnosticada com um líquido preto na cabeça. Pode mudar para Fá maior. Só que os médicos não sabiam o que era. Ela corria de um médico para o outro. Tomava remédio aqui, tomava remédio lá. Tinha médico que dizia que era câncer, mas não podia passar o tratamento de quimioterapia porque não tinha certeza. Tinha médico que dizia que era sinusite muito aguda, mas ele também não podia passar o tratamento que era muito forte. A minha mãe ficou durante 1 ano. Quanto tempo? Sabe como? Com um pano amarrado na cabeça. Porque se ela tirasse aquele pano, ela dizia como se a cabeça dela estivesse solta. Então ela amarrava o pano para prender. Minha mãe emagreceu muitos quilos. Só que emagreceu e ficou seca, com o olho fundo. E não lavava o cabelo de 3 em 3 semanas. Era o tempo de lavar. Porque no dia que ela lavasse o cabelo, ela não conseguia dormir à noite. Se você quiser sentar só um pouquinho para ouvir isso aqui. No dia que ela lavava o cabelo, ela não conseguia dormir de noite. A cabeça parecia que ia explodir. E eu ficava acordando de 3 em 3 horas para ver se minha mãe ainda estava viva. A minha mãe andava assim dentro de casa, ó. Ela não saía de casa. A vida dela era em cima de uma poltrona lá. Porque às vezes estava frio demais. E a friagem era ruim para ela. Ou quando não estava calor. E o calor esquentava a cabeça dela. Ela não cozinhava. Minha mãe ela diz que ela nasceu para ser mãe. Sabe aquelas donas de casa que ama ser dona de casa? Que ama ter filho e cuidar dos filhos? Minha mãe sempre foi assim. Só que naqueles dias ela não pôde fazer nada. E eu ia fazer 15 anos. Eu tive que aprender a cozinhar, passar pano, cuidar das minhas irmãs, fazer a marmita do meu pai, levar as minhas irmãs para a escola, buscar, ensinar o dever de casa, cuidar da minha mãe, dar remédio na hora certa. Todos os dias, durante 1 ano. E eu tinha que aguentar alguém da minha família. A minha tia foi lá em casa. Tava eu e a minha mãe na sala. Ela falou: Valesca, vem aqui no quarto. Me levou pro quarto e falou assim: olha, a titia ama ela, é minha irmã. Só que já faz 1 ano. Passa médico, entra médico e não tem jeito. Eu acho melhor, minha filha, você ficar preparada para o pior. E ainda que ela não morra agora, o seu pai pode não querer mais. E aí ele vai embora, vai deixar você, a sua mãe e as suas irmãs sozinha.
Pastora, o tanto que eu fiquei desesperada naquele momento. E eu não podia contar para minha mãe. Eu sempre fui muito amiga da minha mãe, mas eu não podia desabafar para ela, porque o emocional dela estava abalado demais. E ela chorava com qualquer coisa. Se ela visse uma criança chorando, ela chorava. Se ela visse alguém contando uma história triste, ela sofria mais que a pessoa. Eu tive que guardar aquilo para mim. Eu falei: Deus, eu vou contar isso aqui para quem? Aleluia, eu vou desabafar para quem eu preciso. E antes disso tudo acontecer, eu sabia o que era a igreja, porque eu nasci na igreja. Mas eu ia e voltava para casa e eu nunca tive um encontro com Deus. E naqueles dias, Deus me ensinou o que era um quarto de oração. Deus começou a me ensinar a contar para Ele. Deus começou a me ensinar o que era jejum, o que era consagração, o que era subir monte, descer monte com propósito. O Senhor começou a me ensinar a orar de madrugada, a botar o relógio para despertar e orar. O Senhor começou, pastor, durante um ano inteiro. Porque assim que eu comecei a ver a situação da minha mãe, eu queria que Deus mudasse logo. Mas durante aquele ano inteiro, eu entrava no meu quarto 3 horas da tarde e saía somente às 5. Tinha dia que eu entrava o bagaço e falava: eu quero passar 10 minutos, eu quero sair. Só que eu falava: eu vou cumprir o propósito. Eu ficava olhando assim: tomara que dê 5 horas, tomara, mas não saía. Eu ficava olhando: meu Deus, 58, mas não saía. Porque Deus é Deus de propósito. Todos os dias. Tinha dia lá em Ribeirão Preto. Agora eu estou mudando para São Paulo, mas lá em Ribeirão Preto é tão quente, mas tão quente, que tinha dia que eu entrava lá e não tinha ventilador. Eu trancava a porta do quarto. Eu ficava borboletando no quarto e conversando com Deus. Tinha dia que eu saía, via aquele ar fresco, que estava quente também, mas para mim, comparado ao quarto, lá fora estava fresco. Quando eu olhava para o chão estava todo molhado. Eu vinha com um pano seco e passava um ano escutando alguém dizendo: tadinha, olha lá, crê tanto, acredita tanto, mas é ou não é, pastor? Faltava alguma coisa. Por que orar tanto se o milagre não vem? Por que buscar tanto se não encontra uma resposta? Para quê? Deus é Deus de propósito. O homem não pode ser mais fiel que Deus ao ponto de cumprir o propósito e Deus não cumprir nada na vida dele. Não tem como o homem ser mais fiel que Deus. Se você fizer a sua parte, espera, que já vem socorros para a tua vida. Um ano inteiro. Teve dia que o Espírito Santo me encheu. Minha mãe estava lá na poltrona com o pano amarrado na cabeça. Ela tinha coleção de paninho, que era para tirar, lavar e colocar o outro. E ela vivia com aquele pano. Tinha dia que a cabeça dela esquentava. Ela molhava um pouquinho o pano e colocava a cabeça dela com o pano molhado. Era triste. Definitivamente uma árvore cortada. Porque minha mãe sempre foi uma mulher usada em cura. Deus sempre usou muito a minha mãe. Eu falei: Deus, como que pode ela estar nessa situação? Só que aí um dia eu cheguei lá na sala cheia do Espírito Santo, depois de ter orado. Falei: mãe. Ela disse: oi. Falei: mãe,
Só para ver se vocês estão comigo. Quanto tempo ela ficou doente? Falei, mãe, eu e a senhora agora, vamos abrir uma campanha de jejum e oração durante 7 dias. Quanto tempo ela ficou doente? Quanto tempo a campanha? Ela falou, Valesca, você sabe que eu não consigo jejuar. Eu falei, mas só ora comigo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir alguns irmãos na igreja e a gente vai fazer essa campanha na igreja orando. Ela falou, tá bom. Primeiro dia, ok. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No último dia ela olhou e falou assim, ô Valesca, não vai dar para ir hoje não. Eu falei, como assim? Ela falou, você já viu como é que tá o tempo lá fora? Tá frio? Tá chovendo e se eu for, você sabe que eu posso passar a noite acordada hoje. Falei, mãe, vamos se arrastando, mas vamos, porque Deus é Deus de propósito. Ela falou assim, mas Valesca, eu falei, mãe, Deus é Deus de propósito. Deus está falando com alguém aqui que até começou com muita garra e está pensando em desistir. Ele está dizendo, eu ainda sou um Deus de propósito. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá. Ela falou, vamos. Ela entendia. Chegando na igreja, pensa uma menina doida. Falei, Deus, eu já gritava esses 6 dias. Agora, meu Deus, ou chega no céu ou não chega. E eu ajoelhava no chão e gritava. Quem me vê cantando que nem doida assim, eu aprendi naqueles dias. Eu comecei a orar. Acabou a campanha. Voltamos para casa e aparentemente estava tudo do mesmo. Só que quando o mais valente chega, o outro valente também, ele não pode demorar muito para sair. O mais valente chega e o outro que se acha valente tem que bater em retirada na mesma. E o mais valente tinha chegado lá na minha casa antes de eu chegar com a minha mãe. Na hora que eu cheguei, que eu fui esquentar a janta dela, a sopa, ela lá da sala falou, Valesca, já senti uma voz. Fui lá e falei, oi mãe, tá preparado? Começou assim, ó. Eu não quero tomar sopa hoje não. Eu tô a fim de comer, mastigar. Eu falei, mãe, eu nem sei se a senhora pode, que já faz 1 ano, o estômago já deve ter desacostumado. Ela falou, não, eu tô sentindo vontade de comer comigo. Eu tava tão feliz, eu nem sabia se podia. Eu só sei que eu coloquei um pouquinho no prato dela, levei pra ela e ela... Eu tinha cozinhado, tá? Aí ela falou assim, nossa, que delícia. É por isso que o Sidney, de vez em quando, ele fala assim pra mim, amor, você cozinha também, por que você não tá cozinhando? Eu falei assim, amor, você lembra que eu fiquei 1 ano cozinhando? Agora eu estou na minha folga de 6. Preciso descansar. Aí ela, nossa, como tá bom, que saudade de sentir uma comida. Eu levei o prato na cozinha, ela foi dormir, aí dormiu a noite inteira. Pastor, sabe aqueles momentos que a gente faz campanha, ora, jejua, e quando Deus está entregando a providência, a gente fala, será? Será? Deus é Deus de propósito.
levantou, tirou o pano da cabeça. Falei, tem alguma coisa acontecendo, tem. Foi no banheiro, lavou o cabelo. Eu falei, meu Deus, não é possível. Penteou, agora é pra rasgar com tudo. Aí, depois de um ano inteiro, ela estava sentada na sala, eu fui lá fazer o almoço de novo. Aí ela chegou, levantou sozinha, foi lá na cozinha e falou assim, Valesca, o que você está fazendo aí? Eu falei assim, mãe, eu estou fazendo o almoço. Ela falou, não. E ela estava tão bonita, que ela estava com o cabelo soltinho, estava sem o pano, o aspecto já estava melhorzinho. Aí, pra bradar na terra, ela olhou e falou assim, deixa as coisas aí, pode fazer o que você quiser fazer, que quem vai fazer o almoço aqui em casa hoje sou eu. Eu falei assim, ô mãe, tem certeza? Ela falou assim, pode deixar, eu estou sentindo Deus revigorando as minhas forças. E não é por nada não, gente, mas a minha mãe é paraibana. Vocês gostam de pé de galinha? De inhame, de aipim, de peixe no coco. E aí ela fez o almoço naquele dia. Quando meu pai chegou do trabalho, ele falou, o que está acontecendo aí? Eu falei assim, pai, o senhor lembra que ontem foi o último dia da campanha? O senhor sabe, né, que Deus é Deus de propósito, pai. Meu pai, ele estava com a fé abalada. Ele estava com a fé muito abalada. Ele falou, vamos ver. Eu falei, Deus, não deixe eu ficar envergonhada, Deus. Só que aí começou a passar um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma semana, 2. E a minha mãe começou a engordar, Teve um dia que ela lavou o cabelo, deu massagem e falou, Valesca, faz chapinha hoje em mim. Falei, fala, mãe. E aí ela começou a melhorar e começou a fazer as atividades físicas. Foi deixando remédio, deixando. Só que tem uma coisa. Vocês lembram da minha tia? Lembra? Eu queria que você olhasse para alguém e com cara de profeta fale para essa pessoa assim, ó. Deus vai te honrar no lugar da tua vergonha. Ele vai preparar o cenário todinho para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Chegou, a minha tia voltou lá em casa. Só que dessa vez o cenário estava diferente. E Deus preparou tudo bonitinho, porque na hora que ela chegou, a minha mãe estava fazendo o tal de pé de galinha. Eu lembro até hoje o cardápio. E para vocês verem como que Deus prepara mesmo, todas as minhas tias também são paraibanas. E todo mundo gosta de pé de galinha. Aí a minha mãe fazendo as coisas. A casa toda limpinha. A minha tia chegou toda prosuda. E a minha mãe falou, já almoçou, Ana? Tô aqui, ó, fazendo almoço. Quer almoçar? Fazendo pé de galinha. A minha tia, agora
Agora brada na terra, tá? A minha tia olhou, olhou tudo e falou assim: realmente, isso daí. Eu lembro, foram essas palavras. Realmente, isso daí foi a mão de Deus. Racalabadas. Olha para alguém e diga assim: o que Deus vai fazer contigo vai ser para todos reconhecerem. Completa a frase, vai. Que foi a mão. Diga para ele: foi a mão de Deus. Todos vão olhar e vão dizer: aquilo dali foi a mão de Deus quem fez. Se coloca de pé. Porque para completar, hoje faz exatamente 6 anos e pouquinho, pastor, a minha mãe nunca mais sentiu aquela dor de cabeça e está curada para a glória de Deus. Meus irmãos, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Que Deus possa abençoar a sua família, abençoar a sua vida. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para uma pessoa que não está mais nos caminhos de Deus, não está mais na igreja. Que você possa ser usado para estar abençoando essa vida. Meus amados, nos vemos no próximo vídeo e fiquem todos na paz.